Palestrante, então, que chamamos a engenheira civil e sócia proprietária da Engrena BIM, Kalindi Duarte Souza, para falar sobre os desafios de coordenação e compatibilização de projetos. A palestrante é graduada pela UDESC e pós-graduada pela Fundação Getúlio Vargas. Sua experiência inclui coordenação e gestão de projetos, com foco na implementação do BIM para a otimização de projetos na construção civil. Oi, oi. Oi, oi. Deixa eu ver. Passou, professor? Tá. Acho que... Deu. Tá bom. Fechou? Gente, boa noite, prazer. Para mim é um prazer estar aqui, eu adoro participar desses momentos. Oi para algumas pessoinhas, rostos conhecidos. Para poder começar, eu queria entender como é que está o público aqui. Então, quem de vocês já trabalha com BIM? Trabalho. Boa, bastante gente. Arquitetos e engenheiros? Tá, fechou. Então, vamos lá. Meu nome é Kalindi, já me começo me colocando aqui à disposição. Então, se quiserem me encontrar no Instagram, no LinkedIn, quiserem trocar figurinhas depois, podem ficar bem à vontade. Sou engenheira civil, como já falaram, tenho MBA na FGV. A minha carreira, basicamente, ela foi na Dimas. Então, eu fiquei 9 anos como gerente de preço na Dimas. Trabalhava junto com a Raíssa, inclusive. E faz mais ou menos 1 ano e meio, eu saí e fundei a Engrena BIM, que é uma empresa de gerenciamento de projetos. Aqui, acho que o maior desafio está aqui, né, nesse passador. Aqui alguns números da Engrena BIM, gente. Então, eu tenho já mais de 13 anos de formação. A Engrena BIM eu fundei junto com outros 2 sócios. A gente hoje já está com mais de 30 projetos coordenados e compatibilizados. Isso totaliza mais de 250 mil metros quadrados de projetos. A gente está em 5 estados brasileiros. E o que a gente costuma dizer que é o nosso diferencial é que a gente, né, além de ter implementado o BIM já em uma construtora, a gente teve experiência em obra e pós-obra. Que é isso que a gente imagina que é o grande diferencial para a gente poder trazer no projeto. Ô, Senhor. Mas então, qual que é o nosso grande desafio quando a gente pensa em gerenciamento de projeto? O que a gente faz? Acho que eu vou desistir quase desse passador, que está difícil. Hã? Deixa eu ver. Tá. Então, como que a gente faz para poder chegar nesse resultado final, que é o que foi vendido para o nosso cliente? Né? Então, só para vocês entenderem, as gerenciadoras de projeto, elas são contratadas junto com os projetistas. E a gente acaba fazendo a gestão e a coordenação de todos os projetistas que estão
envolvidos naquele trabalho. Quando a gente pensa em gerenciamento, logo vem esse monte de mar de palavras na nossa mente. Então, assim, o nosso dia a dia de quem trabalha com gerenciamento se resume nessas e mais outras tantas palavrinhas. Tem horas que eu estou pensando em cronograma, em BEP, em ponto base, nomenclatura de arquivos. Tem horas que eu tenho que saber me comportar, eu mudo de figura e eu tenho que saber como me comunicar com projetistas, com incorporadora, saber informações, saber softwares. Tem momentos que eu estou pensando já nos clashes, estou pensando em análises técnicas, soluções técnicas, quantitativos. Eu tenho que pensar no uso e operação, como que vai funcionar esse empreendimento lá no final. Tem horas que eu estou mais na parte de gestão, então eu tenho que pensar em gestão, reunião, processo, e-mail, WhatsApp, comunicação, que já foi falado aqui. Então, todas essas palavras, elas estão alinhadas no dia a dia de um gerente de projetos. Aqui, gente, o que é um grande desafio que eu entendo que a gente encontra no mercado, tá? Hoje, quando o BIM começou a ter a disseminação do BIM, o que a gente vê normalmente? Eu vou estudar Revit, eu vou estudar Naves. Quanto tempo que a gente demora para fazer mais ou menos um curso de Naves? 20 horas? E um curso de Revit? 20, 40, 60 horas? E para a gente poder ter conhecimento técnico de fato? Quanto tempo que a gente demora? Né? E o que a gente mais vê? O que eu vejo muitas vezes é as pessoas com conhecimento em BIM, então elas se especializaram nessas ferramentas, porém eu coloco um prédio na frente delas e falo, como é que resolve essa ventilação permanente? Ela me olha e fala, oi? O que é ventilação permanente? Então, gente, uma dica que eu dou é foquem sim no BIM, porém não esqueçam da nossa engenharia. Né? Então, muita gente vê as pessoas só indo para o outro lado. Eu vejo o tempo todo, né, muita energia apenas gasta no BIM e muito pouco em conhecimento técnico. Um outro desafio que a gente tem, até essa imagem aqui, é de empreendimento que a gente está em parceria com a Premier. A gente traz ela como a diferença, né, de quando a gente está pensando em metodologia BIM, fazer uma modelagem não quer dizer que eu estou trabalhando em BIM. Olhem como que está este projeto, como que ele foi recebido, olhem como é que está solto as informações e olhem esse outro projeto, como ele está alinhado. Então, o que a gente quer trazer é a gente pensar em BIM, fazer um processo todo pensando nesse formato e não naquele. Oxe. Um outro grande desafio, imaginem, tem projetos que a gente trabalha que a gente tem 30 disciplinas diferentes. Tem projeto que a gente tem 10 disciplinas diferentes. Vocês imaginem que cada projetista desse está em um patamar de amadurecimento do BIM. Vocês imaginem o quão complexo que é a gente lidar com todos esses projetistas, cada um com um nível de maturidade, para que a gente consiga atingir nosso objetivo final, que é ter um projeto. Um outro desafio é a gente imaginar se a gente quer ou não trabalhar com OpenBIM. A minha sugestão é sempre trabalhar com OpenBIM. O que significa isso? A gente trabalhar com arquivos que a gente consiga ler, independente do software que você use. Então, por exemplo, eu sou projetista de estrutura, eu uso o Eberic. Ele é o projetista de instalações, ele usa o KeyBuilder. Ela é arquiteta, ela usa o ArchiCAD. Todos esses softwares vão conseguir se comunicar. Então, visto agora alguns desafios que a gente tem, eu vou mostrar um pouquinho do processo de coordenação e compatibilização de projetos.
Oxi. Deixa eu ficar aqui perto. Eu posso ficar aqui também. Então, vamos lá, gente. Quando muito eu ouço falar, Kalinde, eu quero trabalhar. Tu orça para mim para ter incompatibilização? Eu falei, orço. E coordenação você também quer? Ah, o que é coordenação? Aí eu explico, tá, também quero. E acontece o inverso. Kalinde, orça para mim um projeto de coordenação? Tu vai querer que eu compatibilize as disciplinas? Sim, eu quero. Então, você quer coordenação e compatibilização. O que são as grandes diferenças, aqui de uma forma bem resumida, entre coordenação e compatibilização, tá? A coordenação, ela é muito mais voltada para gestão, para processos, é ela que elabora documentos, é ela que tem conhecimento do processo como um todo. A pessoa, para trabalhar com coordenação, ela é muito mais dinâmica, ela é muito boa de comunicação, ela tem uma visão estratégica e ela conhece os processos como um todo. Já a pessoa que trabalha com compatibilização, ela trabalha muito mais voltada, eu costumo dizer que o pessoal de compatibilização, ele é muito mais uma pessoa focada, concentrada, ele e um computador, basicamente a maior parte do tempo, aonde ele tem muito conhecimento de engenharia, conhecimento técnico, e ele quer fazer análise do modelo, normativa, conflitos, registrar esses conflitos. E essa pessoa, ela tem que ter conhecimento então, multidisciplinar e também de obra e suprimentos. Tá, Kalinde, mas será que a mesma pessoa pode fazer as duas funções? Podem. A única questão é que tem horas que elas entram em conflitos, né? Porque a coordenação, você é acionado diretamente. Então, eu estou fazendo uma coordenação de um projeto que tem 30 disciplinas. Vocês imaginem o quanto que eu não sou acionada diariamente. Então, já em contrapartida, quando eu estou fazendo a compatibilização, eu preciso de concentração. Eu não posso ter interrupção. Então, muitas vezes, essas duas funções, elas entram em conflito. Então, tem que ter muito cuidado quando vai desempenhar essas funções. E o que a coordenação e a compatibilização têm em comum, gente? Inteligência emocional, para poder lidar com conflito diariamente. Né? Então, a gente, todo santo dia, a gente tem uma falta de entrega de um projetista, alinhamento de prazo, uma discussão técnica para fazer. Então, uma dica que eu dou, daí mais como amiga, trabalhem a parte emocional. É até assim, Kalinde, mas estou no evento de BIM, estou no evento de engenharia, o que tu está falando de inteligência emocional? Gente, hoje um dos maiores problemas que a gente tem na humanidade é a falta de inteligência emocional. Né? Então, a saúde mental, na verdade. Né? Então, foquem nisso, porque com certeza aqui vai estar o grande diferencial de posicionamento de vocês, o grande diferencial de comunicação, de flexibilidade, e aí vai. Né? E daí, para poder ajudar, eu trouxe 4 dicas de livros. Todas elas, em algum momento, eu recebi indicação, então eu também indico para vocês estarem se desenvolvendo nessa parte. Mas, fechando aspas aqui, voltando para o BIM, já falamos, né? Então já trouxeram um pouquinho sobre os pilares do BIM. Eu não vou falar de tecnologia, não vou falar de uma ferramenta em específico, não vou falar como que você operacionaliza a compatibilização, e eu vou focar no que eu entendo que é o olhinhos de ouro, digamos assim, que são os processos. Se a gente não tiver processo, a gente não vai conseguir trabalhar com a metodologia BIM. O primeiro passo é a gente pensar em cultura. Então, para que a gente consiga implementar o BIM, a gente precisa que a cultura da empresa aceite isso. Né? Então, aquela mudança de mentalidade que eu falei, de sair do CAD e ir para o BIM, é isso. Né? É a gente entender, a gente tem que aprender. Eu costumo dizer que a gente tem que aprender rápido. Né? Então, a gente tem que reaprender muitas vezes. Então, a gente faz, erra e muda rapidamente, e erra de novo, e faz, e erra e faz. Né? Então, até a gente conseguir encontrar o processo ideal que a gente procura. E a cultura, gente, para quem trabalha em construtora, por exemplo, quando eu estava na Dimas, ela veio muito top-down. Então, o diretor, acima de tudo, ele acreditou
que aquilo ia fazer diferença nos processos. E foi aonde a gente começou a implementar o BIM lá atrás, em 2018. Aqui eu trouxe um pouquinho da jornada da Engrena BIM, e basicamente ela é toda feita em cima de processos. Sempre quando eu apresento a empresa, eu apresento esse slide para as pessoas. O que eu costumo dizer? Muitas vezes, quando a gente vai começar a compatibilização, a gente começa direto aqui. A gente começa direto já no projeto, a gente vai começar desenvolvendo, eu quero começar a mostrar serviço. Porém, a gente tem toda essa jornada inicial para poder acontecer. E eu vou explicar um pouquinho cada passinho desses para vocês, que é o que eu desenvolvo com os clientes. E ontem mesmo eu falei, nossa, que alegria. Um cliente falou, Kalindi, eu vou entrar na prefeitura com um projeto, mas eu já vou contratar instalações, tudo bem? Eu falei, nossa, abençoado seja. Melhor impossível. Porque acontece, gente, o mercado, a gente sabe que tem a questão de velocidade, questão de mercado, de negócio, tudo mais. E muitas vezes eles contratam a arquitetura, correm com a arquitetura e mandam protocolar. O que acontece com isso? A gente tem cada projetista responsável por uma área, né? Então, as instalações, por exemplo, se eu não passar para ela verificar esse projeto e protocolar direto, pode acontecer de uma escada ir errada, do reservatório não atender o volume necessário, né? Então, assim, isso parece uma besteira, mas esse mesmo cliente meu, ele não fazia assim. Então, a partir do momento que eu estou no quarto projeto com ele, ele fala, não fui eu que falei, foi ele. Kalindi, eu vou contratar instalações para evitar problemas. Eu falei, amém. Né? Então, eu consegui migrar o pensamento que eu entendo que é o ideal. E que evita retrabalhos, né, gente? O primeiro passo, então, para a gente poder fazer a coordenação e compatibilização, a gente tem que pensar num diagnóstico. Como que está, de fato, a sua empresa? Como que ela funciona? Quais são as pessoas que tem dentro da empresa para poder desenvolver o processo? Qual que é o objetivo que você quer? Então, ao contratar uma gerenciadora de projetos, qual que é o teu objetivo? Ah, tu quer evitar erros em obra? Tu quer ter quantitativos? Tu quer melhorar uma visualização? Qual que é o teu objetivo? Então, é muito importante, seja para a gerenciadora, seja para o projetista de instalações, estrutura, arquitetura, enfim, qualquer coisa, tenham, né, oh meu Deus, me fugiu a palavra. Tenham alinhado a expectativa com o cliente de vocês. Né? Então, sempre quando eu vou ser contratada por alguém, a primeira coisa que eu faço é para alinhar a expectativa, para que ele não se frustre no meio do caminho. Aqui, alguns documentos a Raíssa acabou comentando também. Né? Eu diria que o BEP pré-contrato, mas não necessariamente precisa fazer um BEP pré-contrato, tá? O BEP pré-contrato nada mais é do que uma somatória de informações que a gente precisa ter para poder começar o projeto. Eu diria que aqui é onde está o meu pote de ouro, tá? Por quê, gente? Para vocês entenderem. Quando eu vou começar o projeto, eu vou falar que alguns problemas, alguns de vocês podem se identificar, talvez. Por exemplo, eu quero protocolar um projeto em 4 meses. O projetista, a construtora, incorporadora, ao contratar o projetista, ele não verificou que ele dizia que era 6 meses no contrato. Primeiro problema, falta de alinhamento inicial. Ele não alinhou a expectativa que ele queria quantitativos. Né? Então, agora eu estava conversando com um cliente e ele falou, Kalindi, eu não tenho a informação na hora que eu quero. Eu falei, mas tu só vai ter informação na hora que tu quer, se tu alinhar com o teu projetista, quando a informação deve vir. Senão, tu não vai ter a informação que tu quer. Então, de novo, falta de alinhamento. Então, assim, 99% dos problemas, eles se dão por falta de alinhamento inicial. Então, é muito importante a gente trabalhar com o BEP. Se vocês quiserem depois me perguntar, não vou me estender muito aqui nele, mas se vocês quiserem depois conversar um pouquinho mais, documentações, eu repasso documentação para vocês também, para poder ajudar aí no dia a dia de vocês. Né? Então, assim, eu coloco como um entregável nosso validar escopo de projetistas. Exatamente, por exemplo, já tive problema com reajuste de contrato. Né? Então, são coisas simples, mas que, se não alinhadas, isso acaba gerando um transtorno desnecessário. Tá? Premissas técnicas, briefing técnico, entrada de projeto, tudo a mesma coisa.
As premissas, como já foi dito anteriormente também, é muito importante que a incorporadora tenha, no caso que a Raíssa comentou, o Dimas tem um documento que ele passa para os projetistas poderem desenvolver seu projeto. Você, projetista, caso vá trabalhar com alguma incorporadora que não tem premissas, faça as suas. Né? Por que isso? Porque você vai evitar retrabalhos. Então, se você entra numa empresa, não usa como justificativa, a empresa não me passou premissa. Você pega a sua premissa e passa para ele responder. Simples assim. Mas evitem trabalhar sem premissas. Porque o que acontece? Vou dar um exemplo super simples que eu sempre uso. Ralo linear e ralo quadrado em box de banheiro. Os dois, perante a norma, estão certos. Os dois, perante a norma, atendem. Agora, se na premissa do meu cliente dizia que era ralo linear e o projetista desenvolveu com ralo quadrado, o que aconteceu? Errado. Aonde estava o problema? Na premissa. Então, assim, indiferente de que lado você está da moeda, seja incorporadora, gerenciadora, projetista, sempre foquem em trabalhar com premissas de projeto. O BEP, depois eu trouxe algumas fotos para poder mostrar, mas basicamente eu tentei, gente, colocar na apresentação, depois vai ter mais imagens, uma forma bem prática para poder facilitar o entendimento e não trazer nada de outro mundo, né? E aí eu quero aproveitar e falar, quando as pessoas pensam em BIM, muitas delas pensam como algo diferente, né? Como algo completamente, sei lá, o que as pessoas pensam, algo da NASA, não sei. Mas, gente, o BIM nada mais é do que um processo, né, que a gente tem de desenvolvimento de projeto. A diferença é que ele tem alguns cuidados e tudo nele exige muita documentação, muito relato e um passo a passo muito bem elaborado. E a dificuldade dele é a quantidade de envolvidos que torna o processo muito mais difícil. Voltando aqui para o BEP, alguns pontos importantes, tá? Ponto base, ponto de origem. Depois eu vou mostrar a imagem. Essa semana que passou, a gente tem um empreendimento de 100 mil metros quadrados, que a gente está compatibilizando e coordenando. A gente ficou uma semana para poder colocar todos os projetistas no mesmo ponto base. Então, assim, parece que é algo simples, mas que gasta muito tempo. Então, assim, a gente documentou tudo. O nosso primeiro cuidado foi documentar tudo. E com as documentações em ordem, a gente começou fazendo limpeza na casa. Você entra no padrão, você entra no padrão, você entra no padrão, entra no padrão. E agora a gente está, assim, com todo o projeto organizado, né? Então, essa é uma informação que vai para o BEP. Outra informação que vai para o BEP, nomenclatura de arquivos. Como que vocês trabalham? Com repositório, com ConstruCode, ConstruManager, Autodoc, ou trabalham no Drive? Como que funciona esse processo de postagem de arquivos? Tudo isso tem que estar escrito no BEP. O BEP, a premissa, ela é engenharia, ela é conhecimento técnico, né? Elas são informações que tem que constar nos projetos. O BEP, ele é processo do BIM. É o que a gente como que vai funcionar todo esse nosso processo certinho. Aqui tem alguns conceitos, gente, que eu trouxe, talvez para quem já trabalha, muito básico, mas como eu vi também que tem bastante pessoas que ainda não trabalham, então é sempre legal reforçar. Então, quando a gente recebe as disciplinas, que eu falei, tem projeto que a gente trabalha com 10 disciplinas, tem projeto que são 30 disciplinas, então varia de projeto para projeto. Aqui eu coloquei alguns exemplos. Então, o que a gente faz? A gente faz o arquivo federado, né? Então, a gente pode fazer no Navisworks, no Solibri, no BIM Collab. A gente recebe o IFC, porque a gente trabalha com OpenBIM, de cada disciplina dessa, e a gente junta todas essas disciplinas em um único arquivo, que é onde a gente consegue ver o projeto inteiro e completo. Tá? Então, aqui, eu lembro que a primeira vez, quando eu implementei o BIM, a primeira vez que eu vi o modelo, eu falei, gente, que coisa mais incrível. Eu estou vendo a obra, só que dentro do computador. Então, assim, eu particularmente adoro, né? Eu acho incrível a quantidade de riqueza de informação que a gente consegue ter hoje em dia, olhando para um modelo federado. E daí eu já vou desmistificar aqui também outra situação que falam muito aqui no mercado, que quando a gente trabalha em BIM, diz que é muito mais rápido. Quando eles falam em BIM,
eles dizem que a gente vai resolver todos os problemas. Porém, o que acontece? Para os projetistas, como eles estão trabalhando 100% em 3D, e a gente consegue ver a solução 100% pensada, eu não consigo mais simplesmente colocar uma linha reta e dizer que está passando. Porque agora eu consigo entender se aquela linha reta ela está passando na altura que precisa passar. Eu consigo entender a posição dela em todos os cantos. Então, eu vejo que os projetistas, muitas vezes eles falam, mas se for em BIM, então eu vou demorar um pouquinho mais. Por quê? Porque, de fato, eu vou ter que pensar na solução completa. Então, antes, quando eu não precisava pensar na solução completa, agora eu preciso. Aqui, alguns exemplos, então, de ponto base deslocado. Pasmem, gente, é bem comum, tá? Eu tenho uma colaboradora na empresa só para fazer arquivos federados, né? Então, ela faz validação de nomenclatura, ela faz validação de revisão, ela faz validação de ponto base. Quando a gente pensa que, como que nem eu falei antes, o BIM é algo estratosférico, não, o BIM é isso aqui, gente. O BIM é o processo, o BIM é o dia a dia. E é exatamente isso aqui que as pessoas não dão atenção, que as pessoas elas acham que é banal, e elas querem logo fazer algo diferente, e elas acabam errando no básico. Né? Isso aqui, tudo que eu estou mostrando aqui para vocês, são coisas básicas. Aqui tem uma dica. Não sei se alguns de vocês já trabalham assim, mas uma dica legal que eu aprendi, né, com outros projetistas foi colocar esse cubinho para poder nos auxiliar a encontrar que o ponto base ele facilita. Então, a gente faz uma verificação só do cubinho inicialmente e depois todo mundo entra no projeto. Ainda assim, como vocês podem ver, vem pontos fora do ponto de origem. Aqui, então, tem selos. Né? Ai, gente, mas um selo, que coisa básica. Erram. Né? Então, assim, esquecem de colocar revisão. Então, o projeto entrega uma nova versão, ele não muda da versão para a versão 2. Quando ele entrega a versão 2, ele coloca ajustes gerais. Mas a equipe de obra, se estiver em obra, por exemplo, ela precisa saber o que foi mudado. Ela não pode ficar garimpando a folha inteira para poder ficar vendo o que mudou. Então, são coisas básicas, de novo, né, reforçando no básico, que é o básico bem feito, a gente fica muito pensando em algo diferente e esquece do básico. Tem projetista, por exemplo, que ele define um padrão de selo. Então, desculpa, projetista não, incorporadora. Então, todos os projetistas precisam seguir aquele padrão de selo, e muitas vezes eles não entregam no padrão, a gente volta, está errado, coloca no padrão. Então, são nos detalhes que existem os problemas, né? E como é que a gente faz para poder estar divulgando isso tudo para as pessoas? Quando um projetista é contratado, a gente faz o de boas-vindas. Então, a gente tem lá alguns checklists lá de atividades, que é onde a gente explica para ele que tem um padrão a ser seguido de selo, que tem um padrão de nomenclatura, que tem um padrão de postagem de arquivo. Então, a gente ensina para a pessoa. Aí, o que acontece? Muitas vezes, as pessoas falam assim, mas eu mandei um e-mail para o José e o José não está fazendo certo. Quem de vocês que aprende, às vezes, na primeira vez que a gente fala? Todo mundo erra, certo? Todo mundo esquece, todo mundo está com a cabeça a 1000. Então, o papel é ficar orientando, até que as coisas entrem no eixo. Então, é assim, gente, trabalho de formiguinha com todo mundo. Vamos se colocar um no lugar do outro. Os projetistas, às vezes, trabalham com 10 projetos simultâneos. Como que ele vai lembrar 100% que esse projeto é nesse padrão? Então, ter formas que auxiliem. Então, a gente tem links, eu criei alguns arquivos padrões para fazer com que o projetista encontre facilmente todas as informações pertinentes ao projeto que ele está trabalhando, para poder otimizar aí a vida dele. Nomenclatura de arquivos, então, que eu comentei. Então, a gente tem um padrão. O bom de trabalhar com repositório de arquivos é que ele não permite postar errado. Então, o projetista vai tentar postar, erro, não vai. Erro, não vai. Então, automaticamente, a pessoa é obrigada a colocar no padrão certo. Eu costumo dizer que isso tudo que eu estou falando aqui é a cerejinha do bolo. E muitas vezes os projetistas, eles gastam uma energia
absurda, faz um projeto incrível e na hora de postar, vem com selo errado, sem revisão, nomenclatura errada, falta do ponto base. Falei, gente do céu, vocês gastaram tanta energia para fazer tudo tão bonito e no básico vocês estão falhando. Então, cuidem do básico. Aqui tem exemplo de revisão, exemplo de nomenclatura. Quando a gente trabalha num Drive, tipo o Google Drive, por exemplo, o processo ele fica um pouquinho mais difícil. Por quê? Porque eu tenho um padrão documentado, porém, o sistema ele não bloqueia quando a pessoa posta errado. Né? Até a questão de aviso. O que acontece? Ao subir um projeto, a arquitetura sube uma nova versão. Se ela não avisar todo mundo o que acontece, estrutura continua trabalhando com a versão antiga, elétrica continua trabalhando com a versão antiga. Então, a comunicação ela é muito importante. Então, fiquem atentos como está sendo feita a comunicação no projeto de vocês. Quando a gente trabalha com o Google Drive, nós, gerenciadoras, a gente tem o cuidado de sempre enviar um e-mail para todos os envolvidos, informando que chegou uma nova versão. É trabalhoso? É. Mas se não fizer isso, está todo mundo trabalhando com versão antiga. Aqui, eu vou mostrar um pouquinho das fases de projeto. Também já foi comentado anteriormente, né? Então, eu vou contar um pouquinho da importância que a gente tem em cada etapa de projeto e por que a gente precisa ter alguns cuidados em cada etapa, tá? Em cada fase. No estudo preliminar, por exemplo, é onde a gente tem uma arquitetura apenas, e é onde entram todos os demais projetistas. E sim, aqui tem uma diferença. O quanto mais projetistas entrarem aqui, melhor é. Eu vou mostrar um caso aqui real depois, que é do edifício que a minha sócia mora, lá em Joinville, para vocês verem, porque é exatamente um item não pensado no estudo preliminar que gerou aquele efeito lá no empreendimento dela. Na verdade, são 2 efeitos. Então, aqui, por exemplo, que padrão vai ser o teu empreendimento? Né? Tu vai ter um empreendimento de elevado padrão, onde eu vou ter carros esportivos, o carro é muito baixo, que na hora de descer eu tenho que fazer a rampa mais suave para que o carro não raspe? Né? Eu vou trabalhar com vagas maiores ou menores? Eu vou trabalhar com a vaga padrão, aqui de Florianópolis, que a largura é 2,40, ou eu vou trabalhar com vagas um pouco maiores, porque o meu empreendimento é um empreendimento de alto padrão, onde as pessoas basicamente vão ter SUV, que são carros maiores. Né? Eu estava no empreendimento que eles estavam querendo descer van no subsolo, para poder fazer a mudança. Será que a altura das vans, elas passam no subsolo? Num subsolo de 2,20, que é o padrão, ela não passa. Então, a gente teve que colocar o pé direito mais alto para atender essa premissa do cliente. Caixa d'água. Lá na minha premissa, dizia que era de concreto ou de fibra? Se ela for de fibra, quais dimensões existem no mercado? Quais marcas? Tudo isso tem que ser verificado aqui no estudo preliminar. Eu costumo dizer que o estudo preliminar é a fase mais importante, porque é a fase mais inteligente do projeto. Por quê? Porque é onde a gente vai definir todos os espaços e eles vão absorver depois tudo que a gente vai modelar. Se eu não pensar no meu estudo preliminar, que eu preciso de um pé direito de 2,70, por exemplo, para poder passar a van, eu vou estar lá, às vezes, no executivo ou lá no pré-executivo, eu vou ter que voltar, vai gerar impacto na prefeitura, gerar um baita do impacto no projeto, porque eu não pensei nas coisas no seu momento certo. Aqui é o exemplo do elevador, campeão de problemas também. Vou mostrar aqui um case depois de um projeto que a gente pegou, que deu um problema sério nessa parte do elevador. Então, como que é a profundidade do meu posto de elevador? Qual que é a última parada do meu posto de elevador? Qual que é a largura? E a medida da caixa do meu posto de elevador? Será que está atendendo? Um posto de elevador mal dimensionado, depois tem empreendimento que não consegue mais resolver. Então, ele também é algo que tem que ser visto inicialmente. Aqui a gente foi contratado lá para um projeto em São Paulo. Eles não trabalhavam com compatibilização e eles nos contrataram no projeto executivo. É o processo ideal? Eu diria que não, mas a gente fez. O que acontece? Nesse empreendimento, o elevador,
não tinha altura na última parada. O empreendimento ele foi vendido com elevador, era um empreendimento misto. Lá em São Paulo eles têm NR, R, tem uma diferenciação. E nesse empreendimento, simplesmente não coube o elevador. Não tinha medida para o elevador. Então, vocês imaginem a complicação. Eu não sei o desfecho dessa história, nem quis me aprofundar nesse desfecho da história, porque é um baita de um problema, especificamente porque eles não viram algo básico lá no início do projeto. Aqui que é o case que eu comentei com vocês. No mercado como um todo, se vocês forem perceber quem trabalha em incorporadora ou são escritórios de projetistas, enfim, vocês podem perceber que muitas vezes a empresa quer contratar vocês o mais tarde possível, né? Então, o que acontece? A gente pula muitas vezes o estudo preliminar e é onde começam aí os primeiros grandes problemas. Aqui, a imagem que está um pouco escurinha, é um trocador de calor, bomba de calor, cada um chama de um jeito, para poder fazer o aquecimento da piscina. Olha onde ficou o trocador de calor. Ele serviu de mesa para quem está sentado, né? Então, assim, se a gente tivesse pensado inicialmente no espaço que essa área da piscina precisa para esse trocador de calor, ele não ficaria no meio ali onde as pessoas ficam sentadas, né? O outro exemplo é da churrasqueira, que também é um campeão de problema. Quem nunca ficou no empreendimento, estava na sacada fazendo churrasco de apartamento e voltou fumaça? Esse problema, muito provavelmente, é um problema oriundo aqui no estudo preliminar, porque não foi pensado no espaço para que a gente conseguisse depois instalar um sistema adequado de churrasqueira. Então, eu tenho certeza que vocês aí no dia a dia já se depararam com vários problemas que nasceram aqui em fase de projeto. Aqui no anteprojeto, só para poder demonstrar, a gente faz a parte, entra mais disciplinas, né? Entram várias disciplinas já nessa parte, na verdade já tinham entrado antes, e agora eles entram fazendo modelagem. Então, as instalações, eu costumo dizer que é a coluna vertebral, então elas desenham toda a parte de prumadas, desvios. Então, a água, por exemplo, ela vem da Casan, ela sobe, tem reservatório superior, vai para o inferior, superior, e desce para nos hidrômetros dos andares, né? Então, a gente é nessa fase que a gente faz o fechamento da estrutura, todas as formas também. Então, é uma fase também bem importante, mas como a gente já resolveu muito bem o projeto na etapa anterior, agora, de fato, é só colocar os tubos, digamos assim. Claro que tem essa dificuldade e complexidade, né? Mas nos locais, já pensados. Na etapa do pré-executivo, eu costumo dizer que são os bracinhos e as pernas da gente. Então, eu fiz a fase inicial, que é colocar onde cada coisa fica no seu espaço. Ao anteprojeto, eu fiz aqui a parte principal, o eixo, e no pré-executivo eu faço o desenvolvimento, eu faço um detalhamento de todas as instalações dentro dos ambientes. E aqui eu já tenho todos os projetos basicamente fechados, né? Eu costumo dizer que a fase seguinte ela é mais documental. E, inclusive, aqui mais um exemplo de pré-executivo, então. Aqui é importante falar, gente, nessa parte, as pessoas elas pensam que quando a gente faz uma compatibilização, a gente trabalha apenas com Clash. Então, muito se ouve, né? Porque o mercado fala no Clash, no Clash, no Clash. Primeiro passo, se a gente tiver com uma modelagem não muito boa, o Clash ele basicamente não funciona. Por quê? Porque tudo vai dar Clash. Então, tu vai ficar vendo relatórios só de Clash. E sem objetivo real nenhum no final. Aqui, a gente está vendo, então, 2 tubos ocupando o mesmo espaço. Então, não tem como, né? Lá, o chuveiro desconectado da tubulação de alimentação da água fria. Então, também, tudo isso a gente identificou. Aquele caso, por exemplo, seria um que a gente não pega em Clash, a gente pega na análise visual. Pensando aqui em projeto executivo, então, olha como que a gente recebe alguns dos projetos, né? Como que, de novo, né, o básico muitas vezes não é bem feito. Aqui foi entregue uma prancha sem informações, com a borda, enfim. Então, eu acredito que essa prancha, ao ser gerada, ela não foi nem aberta, porque se ele tivesse aberto, a pessoa não mandaria desse jeito, né? Então, isso tudo a gente acaba notificando para que venha corrigido dos projetistas.
Então, são alguns cuidados que é necessário fazer. Semana passada, eu estava conversando com um cliente e ele falou que o maior desafio dele é exatamente nessa fase, porque é daqui que a obra vai ver o projeto. A obra não vai ver o estudo preliminar, a obra não vai ver o anteprojeto e o pré-executivo, a obra vai ver a documentação, né? Então, mesmo que a gente tenha o BIM no empreendimento, a obra ela vai visualizar o 2D, o papel, o digital, seja o que for, e o modelo ele é um apoio, mas o documento real oficial continua sendo o 2D ainda, né? Então, foquem no 2D, gastem energia, porque é aqui onde a obra, de fato, vai visualizar. Aqui, por exemplo, um item bem simples, aqui eles comentam que tem até, às vezes, uma dificuldade do software, enfim, não sei porque eu não faço a modelagem de instalações, mas a gente está com 2 informações com a mesma legenda. Então, como que a obra, o engenheiro da obra, ele olhando um projeto de elétrica, ele vai entender se aquela tomada é 20 ou 10 amperes. Não tem como, mesmo desenho. Então, precisa ter informações diferentes. Cotas sobrepostas, né? Como que a obra vai visualizar isso? Então, de novo, isso aqui tudo, gente, é BIM, né? Então, assim, cuidados, melhorias que têm que ser feitos, mas são BIM. Aqui, indo para o final já, então, algumas das ferramentas que a gente trabalha. Então, a gente hoje trabalha com o Navis e com o BIM Collab para fazer compatibilização. A gente adquiriu agora o Solibra, então a gente vai entrar em treinamento, porque a gente entende que é uma plataforma mais completa para a gente poder fazer as validações. A gente trabalha com o ConstruFlow, que já foi dito, e a gente trabalha com o Project para poder fazer o cronograma, porque a gente entende que ele nos dá um controle mais refinado e alinhado de todo o processo. Antigamente, a gente trabalhava com ClickUp, e a gente acabou abandonando, porque a gente entendeu que o Project ele dá muito mais informação e ele consegue manter um histórico muito melhor do que a gente estava tendo no ClickUp. Aqui é o Dalux. Então, o Dalux é uma ferramenta gratuita. A gente consegue ter, quer dizer, ele é gratuito e tem a versão paga também, né? Então, a gratuita ele tem um limite que a gente consegue trabalhar dentro dele e a gente acaba colocando todos os projetos, gerando filtros iniciais. Então, eu quero ver a arquitetura com a elétrica, eu quero ver a arquitetura com a estrutura, climatização com estrutura. Enfim, a gente cria uns filtros padrões para a pessoa e eles acabam conseguindo visualizar. Aqui sou eu, a gente vai na obra, a gente dá treinamento para as pessoas, enfim. E aqui é uma foto que eu tirei do empreendimento só para poder mostrar. Então, aqui a gente consegue ver que tem um pilar, uma caixinha, né, de passagem, viga, e aqui a gente consegue ver o mesmo pilar com a caixa de passagem, a viga. Então, de fato, a gente consegue ver exatamente, né, o que está lá na realidade, tá? Então, ele é muito bom. A experiência que eu tenho com os engenheiros, eles sempre elogiam muito, 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 muito da Lux. Ele é muito fácil de utilizar. Então, quem ainda não utiliza, né, não leva isso para o engenheiro de campo, levem, porque é uma ferramenta gratuita e que faz bastante diferença. E para fechar, gente, eu sou embaixadora da comunidade Cienge. Então, quem não participa ainda, a comunidade Cienge, eles têm vários eventos gratuitos. Então, a gente teve agora um evento para mulheres, tem lives durante o mês inteiro de vários assuntos que vocês possam imaginar, não especificamente de BIM. Em BIM, eu que participo com convidados, né, dessas lives, mas tem vários outros temas. Tem muita vaga de oferta de trabalho. Então, assim, tem um espaço só para acadêmicos, né? Então, assim, quem tem interesse em melhorar, né, ter mais contato com outras pessoas, enfim, acessem, que é bem legal. E é isso, gente. Fico à disposição para o que precisarem. Qualquer coisa, só me procurar. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, pessoal? Só queria saber onde que é essa obra ali que a senhora falou ali. Lux, em Balneário Camboriú. Mais alguém?
Bom, então eu farei a pergunta. Você citou ali sobre aquela obra do elevador, né, que não teve como instalar o elevador. Tem mais algumas assim que tu lembras que realmente vocês analisaram e não teve jeito, não teve solução? Oi. Um exemplo real oficial que eu passei agora essa semana. Foi dada entrada no projeto da prefeitura. Ele tem solução, tá? Mas vai ter trabalho para todo mundo. Então, assim, foi dada entrada no projeto da prefeitura e esse projeto ele saiu apenas da arquitetura, né? De novo, a gente tem que ter respeito por todas as áreas. Então, é importante a entrada dos demais instalações para que eles consigam, sim, já definir esses espaços previamente. E a escada que a gente que o projeto entrou na prefeitura, ele aconteceu isso antes de entrar no projeto, então não passou por mais ninguém, somente pela arquitetura. E na hora que entrou o projeto de instalação, ele comentou que a escada estava completamente errada. Né? Então, isso pode gerar uma taxa novamente na prefeitura. Né? A gente agora vai ter que... A gente quer ele quer tirar o alvará rápido, porque ele quer começar a obra. Mas como que eu começo a obra se eu tenho projetos diferentes em órgãos? Então, assim, aí começou toda a confusão, né? Exatamente porque não foi seguido um fluxo respeitando em todas as etapas. Nesse caso, a gente vai conseguir resolver, obviamente, né? A gente está no início do projeto, a gente começou agora o estudo preliminar, a gente está iniciando a nossa análise agora, mas o projeto já está aprovado. Recebemos hoje que ele foi aprovado. Então, ele foi aprovado com uma escada que não passa, né? Então, isso, gente, parece que é besteira, mas acontece diariamente com várias incorporadoras da cidade como um todo. Assim, é bem comum, de fato, sabe? Outro dia, eu fui numa incorporadora e a gerente de projetos estava tentando convencer o dono da empresa para que a gente conseguisse contratar instalações inicialmente. Né? Por ele inicia com arquitetura e estrutura e futuramente ele coloca instalações. Né? A Data falou com a Lindy, mas, gente, 2 meses, a gente tem, tipo, o problema não é dinheiro, sabe? Então, assim, mas é um processo diferente de trabalhar e que acaba gerando um monte de retrabalho. Então, na largada do meu projeto, eu já inicio com um monte de problemas declarados, já, digamos assim, sabe? Esse do elevador a gente pegou, porque a gente foi feito só na etapa final, né? Então, de fato, a gente não participou de todo o processo, porque participando do processo, a gente antecipa essas verificações, conforme eu mostrei aqui alguns exemplos, né? Já no início. Um outro caso, agora que eu lembrei, no empreendimento em São Paulo, a gente tinha um elevador do NR, que são estúdios não residenciais, que é um pouco diferente lá em São Paulo, e esse elevador ele não ia até o subsolo, ele ia apenas até o térreo, né? E lá eles trabalham com um consultor de elevador, então ele que traz todas as informações para mim, eu não preciso ir atrás de fornecedor nem nada, e o posto do elevador que eles queriam trabalhar com a Thyssen, que é o parceiro deles, mas o posto da Thyssen era de 1,60 m. E 1,60 m eu não conseguia passar carro no subsolo. Então, eles tiveram que trocar de fornecedor, mas tudo ainda em etapa de projeto, obviamente. Foram para outro fornecedor que eles não queriam, mas para poder atender a profundidade do posto do elevador. Então, assim, o quão sério que são esses postos de elevadores, a última parada, a ventilação, né? Eu estou em empreendimento agora que o elevador ele para no meio do prédio porque muda usos. Então, eu tenho um uso comercial e depois eu tenho um uso residencial. E o elevador do comercial, ele para no 8º pavimento, por exemplo. Então, eu tenho que ter uma última parada e essa última parada fica sem ventilação. Como é que eu faço a ventilação disso? É dutada? Não é dutada? Eu vou ter espaço de pé direito no prédio, no apartamento do lado? Então, assim, são várias situações que a gente se depara no dia a dia que a gente tem que ter uma boa visualização generalizada dos projetos, das disciplinas, enfim, as interferências que uma causa na outra, para que a gente consiga já trabalhar com isso logo no início do projeto. Então, é bem complexo, assim, eu diria, né? E por isso que eu falo que a gente tem que focar na engenharia e não só no BIM por si só, né? Porque o BIM não faz nenhum milagre. Acho que é isso. Mais alguém? Não? Para fechar, então, qual que seria, então, o momento ideal, na sua visão, da incorporadora, né? Contratar, então, digamos, um escritório como a Engrena BIM, né? A empresa para fazer realmente todo o processo, digamos? Então, muitas vezes, quando ele vai iniciar um empreendimento, ele precisa primeiro captar um terreno e, normalmente, ele já faz um estudo com o arquiteto. Né? Então, a gente não consegue chegar antes que o arquiteto, que eu entendo que seria o ideal,
para poder fazer a validação dessa proposta. Porque é comum eles terem contratado um arquiteto e o prazo de projeto não está atendendo o que eles querem, as expectativas. Eu quero iniciar a obra daqui a 8 meses. Como que está o teu contrato aí com o teu arquiteto? Não está atendendo. Eu quero um projeto super bem detalhado, a minha dor é a etapa de projeto final. Como é que está acontecendo? Não foi contratado correto. Então, o arquiteto é um que eu entendo que eu não consigo entrar antes dele, muito difícil, a não ser que eu já esteja dentro da empresa em outros projetos e ele me acione, né? Então, de uma forma, na parceria, digamos assim, por estar ali dentro, para poder ajudar a criar esse escopo de arquitetura e ele já contratar, atendendo a expectativa dele. Porque a dificuldade é ele tem uma expectativa, mas ele não consegue traduzir aquilo em palavras, né? Então, a gente está ali para poder intermediar o incorporador com o projetista. E daí, como arquiteto eu não consigo vencer, eu entendo que logo depois que contratou a arquitetura, é onde a gente entra. Porque eu costumo dizer que a gente tem que ficar, sei lá, dependendo do tamanho do empreendimento, eu fico uns 2, 3 meses iniciais só fazendo documentação, gerando briefing, criando BEP com calma, dependendo da complexidade do projeto, quais arquivos IFCs eu vou dividir. Eu vou dividir embasamento, vou dividir embasamento e tipo, eu vou receber 2 arquivos IFCs. Já aconteceu no empreendimento, a gente trabalha com a torre A e a torre B. Como foi o primeiro empreendimento que a gente estava trabalhando e o BEP não estava bem alinhado, um projetista modelou a torre A e outro modelou a torre B. Como que eu compatibilizo? Se está com cada um num prédio, sabe? Então, são coisas básicas, de novo, mas que se elas não forem alinhadas inicialmente, dá problema. Então, o melhor momento é, depois da arquitetura, contrate uma gerenciadora, né, seja quem for, para poder ajudar em todo esse processo e o processo ficar preparado para receber todo mundo que vai desenvolver os projetos de fato, sabe? Para que eles entrem e não fiquem perdidos. Novamente. Então, gostaríamos de entregar uma lembrancinha. Convido a professora Beatriz para entregar para você.